35ª sessão ordinária do ano de 2022, 31 de outubro do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nesta noite. Expediente, tempo máximo de 2 horas, conforme artigo 113 do nosso regimento interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14, versículo 12 a 14. Amém. Eu coloco em votação a ata da 34ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de outubro do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Pasta de documentos diversos. Apresento aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa, desde a última sessão até a presente data, os quais estão à disposição para apreciação dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Leitura das proposições que deram entrada nesta casa. Projeto de lei número 79/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre a alteração da lei 4.214/2021 na forma que especifica. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de novembro do ano de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 17 de 11 de 2022 até 1 de dezembro do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 47/2022, de autoria da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que concede licença ao vice-prefeito no período que especifica. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de 11 do ano de 2022. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 48/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que revoga o decreto legislativo 669/2022. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de 11 de 2022. Próximo. Emenda número 27/2022, de autoria do vereador Edilson José Camilo. Altera as disposições do projeto de lei número 74/2022 na forma que especifica. A emenda número 27/2022 será encaminhada às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para seus pareceres no prazo regimental. Próximo. Emenda número 28/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva. Altera as disposições do projeto de lei número 74/2022 na forma que especifica. A emenda número 28/2022 será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para seus pareceres no prazo regimental. Próximo.
Requerimentos. Requerimento de congratulações número 009/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Congratulações com os servidores públicos e municipais pela passagem em comemoração do Dia do Servidor Público em 28 de outubro de 2022. Eu solicito a leitura, senhora primeira secretária. Requeiro nos termos regimentais e ouvido do plenário, conste em ata de nossos trabalhos os votos de congratulações desta Casa de Leis com os servidores públicos municipais pela passagem e comemoração do Dia do Servidor Público, em 28 de outubro de 2022. O Dia do Servidor Público foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas e as leis com direitos e deveres desses funcionários foram instituídas em 28 de outubro de 1939, através do Decreto 1713, de 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração desse profissional. Os servidores públicos são responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia. Ao servir a sociedade, esse profissional garante o direito dos brasileiros de terem acesso aos serviços públicos de qualidade. É uma nobre missão, através da qual trabalham pela população e zelam pelo bem público. Em suas atividades cotidianas, quase sempre de forma anônima, dedicam suas vidas às importantes funções e, por isso, os servidores públicos, em especial os pertencentes aos quadros do nosso município, merecem uma nossa admiração e respeito. Valemos ressaltar ainda que a prestação do serviço público é das mais importantes atividades de uma comunidade, de uma sociedade ou de uma nação. Nenhum país, estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços colocados à disposição do cidadão. Neste dia 28 de outubro, dedicado ao servidor público, prestamos nossa homenagem a todos vocês, cidadãos, que fazem e sempre farão parte da história, em especial do nosso município. A experiência de vida pública nos permite testemunhar o empenho dos homens e mulheres que integram ou já integraram o funcionalismo municipal. Portanto, é de suma importância ressaltar quem executa o papel de prestador de serviço à sociedade. Neste contexto, prestar serviço à população com qualidade e dedicação deve ser sempre a meta dos servidores e estar entre seus objetivos. Dessa forma, pela passagem do Dia do Servidor Público, registramos nossas congratulações a todos os servidores públicos, em especial aos pertencentes aos quadros de nosso município, SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e desta Câmara de Amparo. Que cópias dessa manifestação sejam encaminhadas à Prefeitura Municipal de Amparo, na pessoa do excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, ao SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na pessoa do superintendente, Sr. Antônio Carlos Bernardi Júnior, e a esta Casa Legislativa, para devida divulgação através dos meios eletrônicos e redes sociais, com os nossos cumprimentos aos servidores públicos municipais. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2022, vereador Carlos Benedito Casotti. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, inscritos para a manifestação em expediente. Tema livre, tempo de 10 minutos com apartes, conforme inciso 2º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito. Vereador Conrado. Senhor presidente, solicito a retirada da fala. Ok. Próximo inscrito. Carlos Casotti. Eu solicito a presença da vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa. Boa noite, senhora presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente.
imprensa local, internautas que nos acompanham através das redes sociais. A princípio, no começo da minha fala, eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial à nossa vice-presidente Rosinha por me representar na audiência pública da Lei Orçamentária Anual 2023, que estima a receita e fixa as despesas do município de Amparo para o exercício do ano de 2023, PL 74/2022, ocorrido no dia 27/10/2022, uma vez que estive impossibilitado de presidir a sessão por motivos familiares. Agradeço ao vereador Pastor Elson por conduzir os trabalhos, agradeço a presença dos senhores vereadores que estiveram presentes na audiência, o Carlitinhos, o Mineiro, a Silvia Forato, e aos representantes dessa casa, Dr. Júlio, Dr. Rogério, bem como o secretário Vinícius e toda a sua equipe. Eu gostaria de formular um agradecimento todo especial ao secretário de Esportes, o Tucão Antonassi. Motivo pelo qual eu estou fazendo esse agradecimento é pela reforma da quadra poliesportiva lá no Complexo Fausto Camilota, em Três Pontes. Né? Lá tem uma quadra poliesportiva denominada Antônia Zanella Casotti. A reforma está em sua fase final, né? Vocês podem acompanhar pelas fotos que estão sendo apresentadas a forma que a quadra estava, e agora com a reforma a quadra ela está com uma nova cara que vai proporcionar aos moradores, aos usuários lá de Três Pontes um esporte, mais diversão, mais lazer para toda a nossa comunidade. Então eu agradeço ao secretário todo o empenho, e também quando a gente fala, agradece ao secretário, a gente está agradecendo ao secretário e toda a sua equipe. E a gente agradece o olhar favorável para que com o nosso prefeito tem tido com o nosso distrito de Três Pontes. Tá? Então, nosso muito obrigado à administração municipal e, em especial, ao secretário de Esportes por ter nos privilegiado com a reforma dessa quadra. Eu gostaria também de ressaltar que no Jornal Oficial de Amparo, no dia 26/10/2022, foi nomeado o novo subprefeito de Três Pontes, o senhor Antônio Leandro Domingues Cardoso, e o qual a gente deseja todo o sucesso nessa empreitada nos trabalhos lá no distrito de Três Pontes. Gostaria também de mais uma coisa boa que aconteceu no nosso distrito, foi a instalação do PEV. A Prefeitura de Amparo, através da Secretaria do Meio Ambiente, instalou no dia 27/10 o primeiro ponto de entrega voluntária, PEV, no distrito de Três Pontes. Este é o terceiro ponto voltado ao recolhimento de material reciclado da cidade. Os outros dois foram instalados no início do mês, na Praça Padua Salles e no centro da rodoviária de São Dimas. O equipamento foi instalado em frente à subprefeitura de Três Pontes, na Praça Nelson José Urbano. O material recolhido pelo PEV é entregue à Cooperativa de Trabalho de Amparo, Eco Amparo, que faz a destinação correta do material, além de gerar renda para os trabalhadores. Logo, será instalado o quarto PEV no distrito de Arcadas. A Secretaria do Meio Ambiente vem trabalhando por políticas públicas que vão da educação nas escolas, reflorestamento, proteção a mananciais, o Plano Municipal de Meio Ambiente, com o objetivo de termos uma cidade cada vez mais sustentável. Tudo isso são palavras do secretário e vice-prefeito de Amparo, Gilberto Moreira Piazza. Parabéns a todos pelo trabalho realizado. Outra coisa que eu gostaria de pontuar foi que no sábado, próximo passado, dia 29/10, foi reinaugurada a unidade de saúde de família do Jardim Camandocaia. Segundo levantamentos, o gasto estimado nessa unidade foi de R$ 897.426,36, com a reforma e ampliação, sendo R$ 643.850,11 proveniente de recursos federais e R$ 253.576,25 com o recurso da administração municipal,
Então nós gostaríamos de parabenizar o senhor prefeito municipal, o Carlos Alberto Martins, e ao secretário de Saúde, Gilberto Ferreira Martins Júnior, e toda a equipe pelo empenho na conclusão desta unidade de saúde, que atende, na verdade, 2.200 famílias, mais de 9.000 vidas sendo cuidadas e assistidas por essa unidade de saúde. Então aqui nós tínhamos 2 pontos críticos aqui na cidade, até a gente brinca, né? A Ponte Encantada, que está sendo desencantada, que está sendo feito, e essa unidade de saúde também, que era uma unidade de saúde encantada, que agora, graças ao empenho da municipalidade, está de volta ao atendimento à população. Nossos parabéns. Nós gostaríamos também de colocar aqui um convite a todos, né? Que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente da Prefeitura de Amparo fará realizar o 7º encontro, 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no dia 7 de novembro, a partir das 8 horas. O tema é a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia Covid-19, violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. Então, nós gostaríamos de salientar que esse convite será extensivo aos vereadores e todas as pessoas que queiram participar. Então, para participar, é preciso se inscrever no formulário disponível no site da Prefeitura até o dia 4 de novembro, próximo agora. E eu acho que seria de bom grado, é uma programação bem extensa, que começa às 8 horas da manhã com o credenciamento e termina às 17 horas. Então, seria de bom grado todos que puderem participar, porque é de suma importância a abordagem desse tema. Muito obrigado pela atenção. Por hora é só. Próximo inscrito. Vereador Pastor Elcio. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, nós vereadores, público local, também aqueles que estão online. Também quero parabenizar também nessa oportunidade os funcionários públicos, como foi aqui feito esse requerimento. E quero também dar uma boa noite à imprensa local e àqueles que estão online também. Eu tenho aqui, presidente, em minhas mãos um ofício que eu fiz pedindo ao SAI que colocasse uma tarja na água quando tivesse alguém em atraso. E me responderam que irão fazê-lo, pediu até para a gente ir lá averiguar, para que isso se torne mais visível para quem pega a água e de repente está a cobrança ali, ou vai dizer que vai cortar e não vê. E tendo uma tarja como tem a luz, fica melhor para poder o munícipe olhar e observar que está em dívida, né? Então, eles me responderam que irão estar fazendo. Também, presidente, tivemos esse final de semana, ontem, né, as eleições. Eu me sinto vitorioso, porque defendi meus princípios, vou defender e continuo defendendo. Tivemos 58 milhões de votos nesse país. Um presidente que não concorreu apenas com a chapa, concorreu com o judiciário, concorreu com a imprensa, concorreu com o mundo. Mas ele foi vitorioso. 2 milhões de votos de diferença, quase empate técnico, né? Acho importante a gente destacar que não somos... Antigamente, muitas vezes, tratava-se os evangélicos como povinho. Hoje estão vendo que necessitam também do povo evangélico para poder chegar à presidência e a qualquer outro cargo. E parabenizo também o Brasil, porque tanto quem ganhou ou quem perdeu, não vimos baderna, né? Como alguém esperava ter. Então, quem ganha leva, né? É democracia. Democracia, sim. Eu só fico triste que o mesmo judiciário que trabalhou contra o presidente que está saindo é o mesmo que
se amanhã houver um deslize do outro, fará pior. Porque quando um judiciário passa a comandar um país, isso é ruim para a democracia. É ruim. Mas eu acho importante que cada um se coloque no seu lugar e que o presidente que vai assumir em janeiro, ele tenha bom êxito, converse com todo mundo. E a idade também faz com que as pessoas tenham mais experiência e essa experiência venha servir, né, para poder a pessoa pensar mais e saber o que vai fazer, né? Eu desejo que o melhor para o nosso país é a democracia e jamais deixarei de lutar. Farei e sempre estarei atento. Disse isso e sempre direi aos membros da minha igreja: lute sempre pelos seus princípios. Nós precisamos ser uma voz, para que quando alguém vier, saber que há uma voz naquele local. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um. E ontem a democracia saiu maior, né? E espero que o nosso país agora volte à normalidade, né? A normalidade e que as coisas aconteçam. Temos aí muitas estradas paradas. Acho que cada um faz aquilo que acha que deve fazer, mas nenhum presidente ainda falou nada. Eu acho que deveria cada um pôr a consciência agora e pensar que somos todos brasileiros, independente para quem alguém torce ou luta. Acho que devemos lutar sim pelos nossos ideais, devemos trabalhar sim pelos nossos objetivos e estarmos alerta e atento, né? Não só com o governo que vem, com os próximos também, que haja um respeito pela a população, que haja um respeito para não só esses 58 milhões que votaram, tem ainda mais de 20 milhões que não votou. Pena, né? Pena. Deixou de exercer a democracia, né? Deveria exercer a democracia. Mas eu acho muito importante que saímos grande ontem perante o mundo. Então o Brasil, ele é um país que olha para frente. E vamos olhar para frente. A eleição acabou, agora é momento da gente continuar lutando pelos nossos ideais, mas olhando sempre com o olhar de águia, né? E não olhar de porco, que é para baixo. Olhar sempre para cima. Muito obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vereador Dil. Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras vereador. vereadoras, senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham. O presidente já até mostrou as fotos aqui do posto de saúde, e que eu até ia comentar, mas assim, vou falar sobre outro assunto lá que foi muito importante até. A gente pôde na hora lá, presidente, falar com o secretário de saúde, Gilberto. Estava eu e o vereador Mineiro, né, Mineiro? E foi muito boa a conversa que a gente teve lá, por conta que algumas coisas que estão acontecendo no município de Amparo em relação à saúde, né? Amparo está recebendo aí daqui segundo ele, né, Mineiro, daqui alguns 3, 4 meses, né, o SAMU, né, na cidade de Amparo, que é uma reivindicação também já faz algum tempo que vem isso, desde o governo passado, e que parece que vai ser implantado agora no município de Amparo. Então a gente pôde conversar muito através de algumas políticas públicas que estão sendo executadas na saúde, alguns projetos. O secretário falou também do São Dimas, a respeito do posto de saúde lá, da ampliação, do que vai ser feito no São Dimas. E a gente ficou muito contente que a gente está vendo que o pessoal está trabalhando e está no caminho certo, né, Mineiro? Nessa questão da saúde, que é muito importante para o município. O que a gente gostaria também é que as coisas na Santa Casa andassem também, né, da mesma forma, né? A gente continua ainda recebendo várias situações que chegam para a gente lá de atendimento, de melhoria, e a gente gostaria, como vereador, que as coisas caminhassem também e melhorassem cada vez mais para o povo de Amparo.
Outra coisa também que eu queria comentar aqui a respeito do transporte público municipal. Eu, particularmente, eu não sei os outros vereadores, mas assim, fiquei muito contente do que o prefeito fez no transporte público do município. Porque faz tempo que a empresa dá problema no município, não é de hoje, várias reclamações, acho que os vereadores aqui também estão cansados de receber reclamações a respeito do transporte público. Então foi muito bem-vinda essa intervenção para que tivéssemos uma nova empresa que tomasse conta enfim, até ser feita essa licitação do transporte público municipal. Várias pessoas já vieram comentar com a gente também da situação dos ônibus que estão melhores, né, do que estava bem antes. O Rogério está trazendo aqui, até saiu a licitação hoje, né, a nova data. 1/12, né, o encerramento, 1/12 de 2022, é o novo edital da licitação do transporte público. Até lá fica a empresa Fênix, que toma conta do transporte. Então, uma importante intervenção do prefeito. Estive conversando com ele também. E já não dava mais, né, vereadores? Não dava mais, estava difícil a situação, muita reclamação. E também agora a gente fica esperando que faça também, de repente, uma intervenção no transporte escolar, né, do município, porque não é só o transporte público, o escolar também é feito pela mesma empresa e só dá problema também principalmente no transporte na zona rural. Então fica aí também um pedido ao prefeito que tente ver essa situação também o tão logo possível para que resolva de vez isso e dando mais qualidade de vida à população. É isso que a gente pede, presidente. Eu queria também parabenizar todos os servidores municipais através da nossa amiga Bárbara, que frequentemente está aqui, né? Toda sessão ela vem aqui. Então, um abraço, um beijo, Bárbara, aqui representando todos os servidores do município de Amparo. Sobre as eleições, eu acho que o pastor falou muito bem. Fica no campo democrático. Acabou as eleições, né? Saber reconhecer quando perde. Temos um novo presidente, um novo governador de estado. E eu acho que é assim que funciona. Eu acho que saber perder e saber reconhecer quando quando a gente não ganha a eleição. Eu acho que é muito importante isso. A gente espera mesmo um pronunciamento do presidente. Eu acho que está faltando isso até para acalmar um pouco a situação no país. A gente está vendo aí com tristeza aí muitos lugares aí, o pessoal parando as rodovias, gente há mais de 26 horas parada nas rodovias. E que culpa tem? A pessoa está lá, está precisando viajar e está parado. Então, eu acho que está na hora passou da hora, inclusive, do presidente vir reconhecer que perdeu. Eu achei importante isso. E bola para frente. 4 anos da gestão do PT. Na próxima, se não andar bem as coisas, poderemos ter um novo presidente. Eu acho que é importante isso, saber reconhecer na derrota também. Concordo com o pastor que o presidente Bolsonaro lutou contra várias forças, não só o judiciário, como a parte de comunicação do Brasil, TVs, rádios, jornais, que apoiaram o candidato de esquerda. A gente viu também institutos de pesquisa totalmente favoráveis à esquerda, tanto é que davam pesquisas colocando o presidente Lula com 54%, 53%, 55%, e não foi isso que a gente viu. Então até isso teve que lutar também. Mas também a gente também fica um pouco triste também na situação até do governo do Bolsonaro, por conta
de algumas situações que aconteceram nesses 4 anos de governo, né? A gente viu também o trato com a pandemia, 2 anos de pandemia, umas situações aí que foi colocada até pelo presidente, que isso atrapalhou muito também, né? Eu acho que muita gente, muitas vidas foram perdidas, né? E isso atribuiu muito a muitas falas, a falta de vontade de tomar a própria vacina, um presidente da República. Acho que isso foi contribuindo também. Então, mérito do presidente Lula? Mérito. Só que também eu acho que mais perdeu a eleição foi o Bolsonaro, que perdeu para o Lula. Foi o Lula que ganhou a eleição do Bolsonaro. Na minha opinião, eu acho que a gente tem que saber reconhecer. Votei no Lula? Não votei. Votei no Bolsonaro? Votei no Bolsonaro porque sou bolsonarista. Deixar bem claro isso. Como eu comentei com a Silvinha ali, né, Silvia? Eu acho que tá uma briga, sabe, uma desnecessária. Pessoas familiares perdendo amizade com pessoas da família, amigos, grupo de WhatsApp, brigas, amigas, eu vejo pelo grupo, alguns grupos lá que eu participo, as pessoas brigando, eu vou te pegar na sua casa, vou fazer isso. Gente, é absurdo isso, se você parar para pensar, André. É absurdo a pessoa, né? Eu acho que eu comentei até que eu estava falando com a Silvia, com a Jana, né, Jana? Você não pode idolatrar uma pessoa. O que está vendo nesse país aqui, uma idolatria em cima do Lula e em cima do Bolsonaro. São seres humanos. O que fizeram para o país? O que o Lula fez tão importante para o país? O que o Bolsonaro fez de tão importante para o Brasil para ser idolatrado? Nada, gente. Nada. Vamos falar que é verdade. Passamos 4 anos com o Bolsonaro. O Brasil melhorou? Não. Melhorou o Brasil? Melhorou. Lula tomou o poder, ficou 14 anos o PT no poder. Melhorou o país? Também não melhorou o país. O Brasil sofre e não é de agora. Falar que gente passou fome ou que está passando fome agora, sempre no Brasil pessoas passaram fome. Sempre passaram fome. Muita gente passa fome nesse país. Falar que vai mudar o país, que o governo vai entrar agora e vai acabar, quando eles falam, com 33 milhões de pessoas que vão parar de passar fome. Não vai acontecer isso. A gente sabe disso. A gente sabe. O Brasil é um país vulnerável economicamente. Ou não? Estou falando bobagem. Qualquer crise que dá fora em outro país, na Europa, Estados Unidos, qualquer outro problema, aqui passa dificuldade. Então, sabe? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: parar de idolatrar tanto esses políticos aí. Idolatrar para quê? Para quê? Presidente, só para encerrar, uma coisa assim. Eu acho assim, a gente vê tanta discussão. Se a pessoa fosse discutir, 2 cristãos juntos, viesse falar, uma pessoa vem falar mal de Jesus Cristo, os cristãos não iam defender tanto a sua religião como defende Bolsonaro e Lula. O cara parar uma estrada, tacar fogo depois de uma eleição, fazendo dessa forma, pastor, totalmente errado. O cara chegar ao ponto, que nem a gente estava conversando com a Silvia, não vou nem citar o nome, de uma pessoa agredir o outro na rua, porque ele estava comemorando, que nem comemorando, estava passando porque ele votou no Lula. Olha que absurdo, que ponto chegou esse país. Aí essas mesmas pessoas que fazem isso, criticam, né? E quando acontece num jogo de futebol, uma briga, que sai aquele monte de briga, bate no outro e tal, criticam essas pessoas. Eu fico imaginando até onde chega o ser humano. Idolatrar pessoas dessa forma. Nenhum extremo presta. Sim. Nem extremo esquerdo, nem extremo direito. Todos Sim. os extremos são ruins. Todos.
Todos são ruins, pastor. Mas é isso que a gente está vendo, infelizmente. Mas vamos esperar para ver o que vai dar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Bom, boa noite a todos e todas. A fala de hoje eu trago esperança de que esses relatos que o Dio acabou de colocar aqui, eles acabem, porque eu vejo esse momento como uma retomada da democracia. A gente sabe que o nosso próximo presidente, ele é eleito pelo Partido dos Trabalhadores, mas junto dele estão vários grupos políticos que tinham como principal norte a reconstrução da democracia, principalmente do Estado democrático de direito, né? A gente vem de alguns anos de desmonte, a gente vem de alguns anos de teto de gasto para a saúde, teto de gasto para a educação, fim de vários programas sociais, né, e retirada de investimento, principalmente no SUS, em programas fundamentais como de tratamento do câncer e também em farmácia popular, que quem tem diabetes, pressão alta, sabe como farmácia popular muda a vida das pessoas. Esse programa teve uma retirada muito grande de investimentos. Então eu acho que a gente retoma, com o final dessas eleições, uma esperança de um tempo com mais paz, de um tempo mais democrático, que a gente tenha, sim, embates políticos, que a gente discuta, sim, as diferenças políticas, mas sem violência, sem agressão. O Dio relatou um pouco aqui do caso que teve ontem, né? Agressão aqui na cidade, por simplesmente a pessoa estar usando um broche falando da sua opção partidária, no caso do Lula, né? A pessoa estava com o broche do Lula, apanhou sem mais nem menos, apanhou pelas costas, estava se retirando, estava saindo e apanhou pelas costas, gente. Eu acho que esse é o tipo de coisa que não pode mais acontecer. A gente não pode mais permitir que a política ela seja permeada por esse tipo de violência, né? A gente teve deputada sacando arma, com um vídeo comprovando que tropeçou no meio-fio, dizendo que foi agredida. Tem vídeo. E aí saiu com a arma apontando para a pessoa. Não tem justificativa, né? Na outra sessão a gente falou um pouquinho sobre a situação do Roberto Jefferson. Gente, eu acho que é importante sim ter oposição, inclusive, os governos precisam de oposição, mas a gente precisa encontrar uma área de paz, a gente precisa encontrar uma área em que a discussão fique no campo das ideias e não da agressão. E pensando nisso, eu espero que a gente enterre de uma vez por todas esse cenário violento da nossa história, né? A gente sabe que o Brasil ele tem uma história violenta, né? Desde do descobrimento do Brasil, a gente passa pela escravidão e a gente vai depois, chega na ditadura civil-militar e a gente chega no golpe de 2016 e no governo Bolsonaro. São momentos de muita violência no nosso país e de rupturas democráticas. E agora a gente tem uma retomada da ruptura. Então eu venho com a mesma esperança das diretas já, de 80, com a mesma esperança de quando a escravidão foi abolida. Esse é um novo marco para a nossa sociedade brasileira, que pretende trazer de volta o diálogo, de volta a democracia. E eu espero que de uma vez por todas essa violência acabe. E aí eu deixo primeiramente os meus parabéns e o meu reconhecimento ao governador do estado de São Paulo, eleito democraticamente nas urnas, o meu apelo para que ele governe por todos e todas os paulistas, porque ele já sinalizou que provavelmente vai trazer alguns cargos bolsonaristas do governo federal para cá, e eu espero que esses cargos venham para cá e entendam que somos um só, povo, que somos um só estado, e que quando você ganha uma eleição, você está governando para todo mundo, né? E desejo também os meus parabéns ao presidente Lula eleito, que na sua fala já coloca que não existem dois Brasis, existe um Brasil só. E que esses dois governos eleitos diretamente relacionados com a gente, o governo do estado de São Paulo e o governo federal, de fato, trabalhem por todos e todas, né? Tem uma responsabilidade de entender que estão ali servindo a população e toda a população, independente do que cada um defende politicamente, se é de esquerda, se é de direita. Agora nós temos que governar para todos e todas. Então eu deixo esse
esse meu pedido, esse meu apelo. E aproveito para encerrar, deixando meus parabéns a nós, funcionários públicos, eu também o sou, e porque vai governo, vai partido e a gente continua lá, né? Então a gente continua lá fazendo a política pública acontecer, fazendo tudo andar nos conformes, né? Lembrando que nós funcionários públicos somos inclusive ali combatentes da corrupção, porque é a nossa estabilidade no cargo que faz com que a gente possa ver uma situação complicada e falar, olha, aqui tem problema, essa segurança de não ser mandado embora, de não ter o direito tolhido no espaço público, faz com que nós sejamos também importantes peças ali no combate e na fiscalização das ações dos políticos eleitos, né? Dos políticos que não são cargos de confiança, né? Cargos que não são de carreira como nós somos. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos os companheiros e companheiras do funcionalismo público. A gente sabe que nós estamos vivendo tempos fáceis, né? Eu espero que o governador eleito em São Paulo não faça como o Dória fez com a gente, porque nós, servidores do Estado, passamos por 4 anos de muita retirada de direito, muita retirada mesmo. Eu nunca tinha visto nada igual, e eu sou funcionária do Estado, mas minha mãe também era, né? Minha avó também era, então eu venho acompanhando todas as mudanças do Estado há muito tempo, né? Eu escuto falar sobre elas e outras acompanho de perto, e o governo Dória, olha, ele foi muito, muito grave para a gente. Então, eu espero de coração que o novo governador não siga essa mesma linha, né? A gente sabe que o Dória foi eleito também com esse discurso bolsonarista, e a gente espera que o Tarcísio governe para todos e que governe também para a garantia de direitos, porque o funcionalismo público é quem faz a política pública acontecer no dia a dia. Muito obrigada. Próximo inscrito. Mais inscritos, presidente. Sem mais inscritos, intervalo regimental de 15 minutos. Eu peço aos senhores vereadores para que a gente possa se reunir para discutir alguns assuntos. Muito obrigado.
Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei número 50/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros excessivos provenientes de escapamentos de veículos automotores e põe penalidades e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Antes da gente, eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores, eu estou fazendo o requerimento verbal para o adiamento da votação desse projeto para o dia 5/12, conforme foi discutido em reunião prévia agora. Então, o requerimento verbal para o adiamento da votação do projeto número 50/2022 para o dia 5/12 de 2022 está em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento verbal permaneçam como estão. Requerimento verbal para adiamento da votação do projeto para o dia 5/12 de 2022 foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento de urgência especial para a tramitação do projeto de decreto legislativo número 48/2022, subscrito pela maioria dos vereadores nos termos do artigo 141 do Regimento Interno. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento de urgência especial para a tramitação do projeto de decreto legislativo número 48/2022 foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 48/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que revoga o decreto legislativo número 669/2022. O projeto de decreto legislativo está em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal 2/3 para aprovação e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 48/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Tem mais matérias, presidente. Sem mais matérias, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras e inscritos em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito. Vereador Conrado. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente, público presente, aqueles que nos assistem também pela rede social. Boa noite, vereador. Vou iniciar a minha fala. Queria parabenizar todos os servidores públicos, na qual eu faço parte também há 21 anos, principalmente os servidores da Segurança Pública, da Guarda Civil Municipal, na qual esse mês também foi destaque aí no Instituto Indisat, né, que a Guarda aí conseguiu aí se destacar novamente aí, entre os 16 serviços prestados aí pelo município. A Guarda aí foi um destaque novamente, diante do trabalho desenvolvido por esses agentes aí, durante aí esse ano, né? E
Também queria dizer que a Guarda Civil ela ficou totalmente aí restrita nas eleições, né, onde todos da equipe foram convocados a trabalhar na escola, onde assumiram o trabalho às 13 horas do sábado e só saiu no domingo às 8 horas da manhã, mais de 16 horas aí, garantindo que o pleito seja seguro, e com certeza que Amparo não teve nenhuma adversidade aí referente à segurança pública nas eleições. A gente tomou conhecimento também que já se encontra aí no caixa da Santa Casa Ana Sintra o montante aí de 15 milhões de reais, que foi repassado do governo do estado. A prefeitura ela fez um relatório com valores, com contas dos municípios vizinhos que foram atendidos aí pela Santa Casa. Chegou mais ou menos esse valor de 15 milhões, já está na Santa Casa o valor. Vai ser utilizado 1 milhão aí mensalmente, então isso aí vai dar uma desafogada muito grande aí no hospital, e também vai ajudar a prefeitura, que a gente teve que aprovar várias vezes aqui os aditivos aí para socorrer a Santa Casa na Sintra. Então, até que enfim chegou esse dinheiro aí, e a gente fica feliz por isso, né? Eu conversei hoje com o secretário interventor, ele me informou que esse valor já se encontra no caixa do Hospital Santa Casa na Sintra. Uma notícia boa aí para o município. O referente aí o transporte coletivo, realmente aí a gente tem analisado que os ônibus estão sendo utilizados, estão de boa qualidade. Para que quem não sabe, o setor de trânsito, juntamente com a Guarda Civil Municipal, faz a fiscalização nesses ônibus. E hoje a gente foi fiscalizar, inclusive eu estava junto também, a gente verifica todos os equipamentos dos ônibus e a gente percebe que essa frota está bem mais melhor aí do que a que estava anterior. Então agora só há alguns problemas referentes ao horário de ônibus. Eu particularmente, não sei se os outros vereadores receberam aí também reclamações, me parece que a empresa alterou alguns horários de ônibus e os usuários não estavam sabendo. Já aproveitei e passei também para o diretor que estava comigo hoje, o Vian, já vai aí tentar viabilizar junto à empresa para que faça um estudo novamente para colocar os horários que tinham, né? Porque muita gente ficou esperando hoje no ponto. Inclusive uma pessoa de 3 Pontos entrou em contato comigo e acabou perdendo o dia de trabalho porque ficou aguardando o transporte e não apareceu. Então isso aí é um fator que a gente vai... já levei para o secretário e vamos tentar resolver, porque a gente fala, nossa, não são muita gente que usa o transporte coletivo, mas é muita gente, viu? Quando você percebe que não passa um horário, você já vê que tem muita gente, inclusive a gente recebe muitas ligações, e chega as ligações até na guarda também, né? E hoje começou a chegar as câmeras de monitoramento que vão ser instaladas na cidade. Já começou a chegar os equipamentos lá na Guarda Civil. Realmente, pelo que eu vi, são equipamentos de alta tecnologia, onde vai ajudar bastante na segurança pública do nosso município. Eu gostaria também de parabenizar o governador do estado, o novo governador Tarcísio, como todos que me antecedeu a minha fala disse, né, que foi eleito democraticamente. Então a gente tem que parabenizar, assim também como temos que parabenizar a vitória do presidente Lula. E a gente está recebendo muitas informações, inclusive redes sociais e WhatsApp, de manifestações aí pelo país. O grande problema dessas manifestações é que depois que isso aí acaba, começa a subir muito o preço das coisas, né? Principalmente supermercados. E a gente tem que ver realmente se vale a pena estar fazendo as paralisações, já que a vitória foi nas urnas, inclusive aí com auditorias e tudo aí. E estão divulgando áudios aí de paralisações pelo município. As autoridades já estão cientes também desse fato aí, para tentar ver quem está mandando esse áudio, para ver se realmente esse áudio é verdadeiro ou simplesmente é alguém querendo colocar terror aí na cidade de Amparo. Está rodando aí vários grupos de WhatsApp aí, inclusive já me mandaram. O jornalista entrou em contato querendo conversar a respeito, e a Guarda Civil já estava sabendo se é verdade. Já foi passado para as autoridades. Agora a gente até o momento não sabe quem fez o áudio, de onde partiu e se realmente isso aí vai concretizar amanhã. Em todo caso é muito bom a gente ficar atento, somente as pessoas de Amparo, aí que utilizam rodovias, mas qualquer novidade a gente vai estar entrando em contato aí com todo mundo a respeito aí
desse áudio que está circulando aí no município de Amparo. Por hoje é só, muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Pastor Elson. Eu retiro a minha. Próximo. Vereador Dil. Próximo inscrito. Sem mais inscritos. Sem mais inscritos, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de novembro do ano de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Muito obrigado.